Doutora Fernanda, vamos lá. Muita gente trabalha dentro desse regime do MEI, né, do microempreendedor individual. É possível a pessoa planejar uma aposentadoria dentro desse regime, doutora Fernanda? Sim, o MEI, muitas pessoas têm dúvidas sobre o que gera o direito no MEI em relação à aposentadoria. Para a aposentadoria, o MEI dá direito à aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, e também dá direito ao auxílio-doença. Então, o MEI ele não dá direito a todos os tipos de benefícios, nem a todos os tipos e modalidades de aposentadoria. O que a gente verifica na prática é o seguinte: quando a pessoa se aposenta utilizando as regras do MEI, ela só vai se aposentar dessa forma, a aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo. O que isso implica? Algumas pessoas, por exemplo, pagaram um período maior do que um salário mínimo. Então, algumas pessoas tinham valores, um período um pouco maiores, outro período menores. E ao ela utilizar o MEI, ela abre mão desses outros valores e ela vai se aposentar apenas com o valor de um salário mínimo. Isso é bom para as pessoas que sempre contribuíram com valores menores, aí isso não vai fazer diferença. Agora, para pessoas que tinham um longo período, valores mais elevados, o MEI ele vai acarretar uma redução no valor da aposentadoria, porque MEI sempre se aposenta por idade e um salário mínimo. Então, a primeira observação é o valor, que é um salário mínimo. E a segunda observação, que é a espécie de aposentadoria. MEI só tem direito à aposentadoria por idade. Então, o MEI ele não vai ter direito às outras modalidades de aposentadoria, que hoje nós sabemos que tem a aposentadoria por pontos, pedágio de 50%, pedágio de 100%, tempo de contribuição e idade mínima, ou a antiga, até 2019, a aposentadoria por tempo de contribuição. Se quiser usar uma outra modalidade de aposentadoria, porque pode ser que a pessoa tinha bastante tempo de contribuição e ela se encaixe em alguma outra regra. Para ela usar essa outra regra, não pode ser MEI. MEI não dá direito. Tem como solucionar isso? Sim. Se fizer a complementação dos valores em que foram pagos. O MEI, a alíquota do pagamento do MEI é 5%, enquanto do contribuinte normal é 20%. Então, por exemplo, a pessoa pagou o MEI, mas ela quer se aposentar com uma aposentadoria maior do que um salário mínimo, desde que, claro, a contribuição dela tenha sido mais elevada do que um salário mínimo. Então, ela quer aproveitar aquelas contribuições altas em que ela fez. Ou quer usar uma outra regra de aposentadoria, que não a aposentadoria por idade, alguma outra modalidade, essa pessoa tem que fazer a complementação dos 15%. Aí sim ela vai poder utilizar outra forma de aposentadoria e outro valor que não o salário mínimo. Sem a complementação, MEI se aposenta sim, mas sabendo que a aposentadoria é por idade e no valor de um salário mínimo. E sobre o MEI também tem direito ao auxílio-doença, que muitas pessoas perguntam, olha, eu pago o MEI, tem cobertura previdenciária se eu ficar doente? Sim, o MEI também dá direito normalmente ao auxílio-doença. Nesse caso que a senhora falou, que para as pessoas que recebiam mais do que o salário mínimo, depois elas vão para o MEI. E a senhora deixou claro também que é possível reverter. Por exemplo, se essa pessoa consegue um posto, um emprego ou uma atividade, e ela sai do MEI, ela pode ter esse cálculo recontado? Sim, ela pode ter esse cálculo recontado, desde que ela vai emitir uma guia, vai fazer o pagamento da complementação desses 15%. Mas aí ela não vai ter essa limitação dessa aposentadoria do valor do salário mínimo. Uma outra opção também é, por exemplo, um período que a pessoa teve o MEI, ela não quer complementar, mas vou imaginar um caso só para ficar fácil de entender. Imagina que uma pessoa, um segurado, teve o MEI por um ano, apenas um ano. Essa pessoa, o que a gente pode fazer é excluir do cálculo esse período do MEI de um ano. Imagina que ela tenha tempo sobrando, ou aquilo não vai fazer diferença no cálculo da aposentadoria da pessoa. Também a gente pode fazer o pagamento não, o cálculo da aposentadoria sem considerar esse período do MEI. Então ele estaria descartando esse período e aí teria um cálculo com um valor mais elevado. Ou a gente vai colocar esse período do MEI no descarte e não utilizar ele,
ou para utilizar para outra forma de aposentadoria com valor acima de um mínimo ou outra modalidade que não a por idade, precisa fazer a complementação para os 20%. Mesmo a aposentadoria, as outras espécies de aposentadoria, que a gente não estiver falando ali do valor específico, não sendo a por idade, não vai dar direito a outra espécie de aposentadoria sem a complementação. Porque a alíquota, para ter direito a todos os tipos de aposentadoria, todas as modalidades que existem, a pessoa, o segurado, tem que estar pagando a contribuição na alíquota de 20%. 20% dá direito a solicitar todos os tipos de benefícios em todas as modalidades. 11% e 5%, o MEI é 5%, 11% seriam para os autônomos, por exemplo, que fazem uma contribuição no pagamento simplificado. Então, o MEI, a alíquota de 11% e a de 5% não vão dar direito a todas as espécies de aposentadoria. Mas aí essa pessoa pode, sim, utilizar, se outra regra, se for constatado que no caso dela é mais vantajosa alguma outra regra, a sua utilização, ela vai poder utilizar sim, só que ela vai ter que complementar essa diferença daquele período que foi pago a menor do que a contribuição normal que gera todos os direitos a todos os tipos de benefícios e a todos os valores. Deixa eu tirar uma última dúvida, doutora Fernanda. E se vamos esquecer um pouco agora a questão da aposentadoria, vamos nos concentrar agora. Está em discussão novamente, né, pelo governo, a contribuição das pessoas que dirigem automóvel por aplicativo, né? É uma discussão que está envolvendo muitos interesses, né? Principalmente dos entregadores, também tem os entregadores de moto, etc. Mas por quê? O governo alega que sem essa contribuição, sem esse recolhimento, os trabalhadores, mesmo que informais, não têm a cobertura em caso de acidente. E agora eu lhe pergunto, em caso de acidente, a senhora está falando de algumas restrições que existem nessa questão de quem contribui com o MEI. Afastamento, por exemplo, a pessoa tem o direito de, num caso de um acidente que exija esse afastamento por mais tempo, essa pessoa tem algum tipo de cobertura, doutora Fernanda? Sim, ela vai ter direito ter direito aos benefícios previdenciários também. Normalmente, a diferença entre o acidente ou não, o auxílio doença normal, previdenciário, a gente chama o acidentário, ele reside no fato da carência. O auxílio doença normal, ele vai precisar de uma carência de 12 meses de contribuição. O acidentário, ele não vai precisar dessa quantidade de carência. Então, a diferença vai estar entre o pagamento da carência ou não. Então, ele não precisa desta carência quando a gente está falando do benefício acidentário. E, em alguns casos, aí eu já seria falando mais geral de benefícios, normalmente cálculo do benefício acidentário é um cálculo do valor mais elevado que o previdenciário. É um cálculo de 100%, enquanto o previdenciário depende do benefício, ele tem um cálculo um pouco menor. Mas sim, o acidente também gera direito à concessão de benefício. Porém, a gente sabe que para benefício por incapacidade, a pessoa não pode ter perdido a qualidade de segurado, ela precisa estar pagando para o INSS, ou estar dentro de um período em que a lei determina que, mesmo não tendo pagamento, tem cobertura e tem direito a todos os benefícios, que é o chamado período de graça, que normalmente ele varia de 6 meses até 3 anos, depende do caso. Se a pessoa está dentro do período regulamentado pela lei, ou ela está pagando as contribuições, ela tem qualidade de segurada para pedir o benefício por incapacidade. Então, veja, o que a gente conversou aqui é que, para carência, o benefício acidentário, eu não preciso da carência, que é o tempo mínimo de contribuição pago em dia. Então, previdenciário, se não for acidente, eu vou precisar da carência.
E o acidentário não vou precisar da carência, mas nos dois casos não pode ter perdido a qualidade de segurado. Então, por exemplo, uma pessoa que ela pagou um mês, ela está pagando um mês, acabou de pagar, entrou no sistema acesse agora, ela acabou de pagar, então ela é desegurada. 12 meses de pagamento de tempo de contribuição em dia. Essa pessoa sofreu um acidente, ela vai receber benefício, mesmo não tendo a carência, porque ela mantém a qualidade de segurado. Doutora Fernanda, mais uma vez, então, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos. Ficou bem definido, né, essa questão do MEI, tanto para efeito de aposentadoria como para efeito também de benefícios previdenciários.